A solução parlamentarista foi o caminho encontrado, capaz de levar João Goulart à presidência. Depois da crise contra a posse, essa solução foi a mais plausível. É importante lembrar que a situação do Brasil era tão grave que havia iminência de um golpe de Estado e uma possível guerra civil. Por isso, todos os lados tiveram que ceder um pouco. Os conservadores aceitaram que João Goulart assumisse a presidência da República. E o grupo da Frente Legalista engoliu a solução parlamentarista apresentada por Tancredo Neves. João Goulart assumiria a presidência da República com poderes limitados. Ele seria chefe de Estado, enquanto um primeiro-ministro seria o chefe de governo. Por acaso, esse primeiro-ministro foi o próprio Tancredo Neves. Tancredo Neves, Francisco Brochado da Rocha e Hermes Lima foram os três gabinetes que se sucederam no primeiro ministério. Os três demonstraram as dificuldades e o artificialismo do regime parlamentarista no Brasil. Deixaram uma sensação de desgoverno em meio à grave crise econômica e radicalização da política. Esse é o momento crítico da Guerra Fria, momento em que as duas superpotências se enfrentavam de maneira indireta. Estados Unidos e União Soviética manipulavam a política internacional, gerando graves conflitos. Esse é o tempo da Revolução Cubana de Fidel Castro, esse é o momento do início da Guerra do Vietnã. É o momento de profundas transformações na história humana, é o momento da pílula anticoncepcional, momento do rock and roll, é o momento em que Elvis está nas paradas de sucesso, ao mesmo tempo que os Beatles despontavam. É o momento em que o Brasil vivia a consolidação do seu cinema, da sua arquitetura, da bossa nova. Momento de grande produção artística, cultural. É o momento em que a juventude começa a entender o seu papel na sociedade, começa a compreender que podia interferir no cotidiano, podia interferir na política, e podia deixar sua marca em tudo isso. Acontece que todas essas inovações, todas essas ditas revoluções do fim da década de 50 e década de 60, geraram uma reação muito drástica das forças conservadoras. Havia um medo de que o comunismo se espalhasse na América, havia medo de que as reformas liberais que ameaçavam governos conservadores no mundo todo fossem adiante. Então, isso acaba gerando uma reação muito agressiva dos conservadores. Tudo isso acontece em meio a uma crise econômica muito aguda, uma crise econômica que o presidente Jânio Quadros não conseguia evitar e que o presidente João Goulart não tinha força institucional para enfrentar. Isso porque ele era apenas chefe de Estado e não chefe de governo. A crise de 1961 acaba no dia 7 de setembro. Aproveitando a baixa popularidade do sistema de governo parlamentarista, João Goulart antecipa um plebiscito. O plebiscito que definiria se o Brasil seria um país parlamentarista ou se voltaria a ser um país presidencialista. Em 6 de janeiro de 1963, 12 milhões de brasileiros foram às urnas e 10 milhões escolheram que o Brasil deveria voltar a ser presidencialista. Com isso, João Goulart retoma a plenitude dos seus poderes. Mas o resto dessa história você assiste no próximo episódio. Não perca a aula sobre o golpe militar de 1964. Proporcionar aos telespectadores da televisão Tupi, da grande rede emissora associada, a primeira manifestação, o primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Tivemos a oportunidade de se encontrar em Montevidéu, sabemos do seu cansaço. Realmente, já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei nessa minha caminhada do exterior até chegar ao país, foi a você lá em Montevidéu. E o meu propósito, a minha visita a essa sala, foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Sei que os jornalistas constituíram
uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa Constituição. A todos os jornalistas o meu abraço e a minha gratidão, que é a gratidão de todo o povo brasileiro pela posição que tomou a imprensa brasileira.